Cara, você falou uma coisa muito interessante, né? Essa coisa das decisões impopulares, né? Hoje em dia tem muita coisa que é certa e que é impopular. A geração atual não sabe mais o que é um juramento, uma aliança, uma palavra empenhada. A maioria das pessoas hoje em dia não são capazes de manter uma palavra durante muito tempo até a morte. Você precisa necessariamente dessas coisas para uma família dar certo, né? Mas eu diria que talvez o X da questão esteja no entendimento sobre o que é felicidade de verdade. Eu acho que o homem pós-moderno entende felicidade de uma forma muito materialista. Ele entende que vai ser feliz por conquistar isso, conquistar aquilo, por alcançar status, por alcançar fama. E quando você alcança essas coisas, você simplesmente descobre que elas não preenchem um vazio mais fundamental, que está mais profundo lá no seu coração. Você sabe muito bem do que eu estou falando, porque ninguém melhor para falar sobre sucesso financeiro do que você. Então, cadê a felicidade? Por que países com IDH absurdo de alto, como Noruega, são simultaneamente os países com maior índice de suicídios? O que está acontecendo? Talvez esteja nessa palavrinha o segredo: felicidade. Eu percebo que para os antigos, a felicidade, eles entendiam felicidade como um efeito colateral de uma causa maior do que sua própria vida. Eu vou tentar explicar. Todo ser humano tem uma angústia interior, né? Blaise Pascal, um filósofo matemático do século XVII, dizia que nós não buscamos as coisas, nós buscamos a busca das coisas. Então o ser humano busca uma busca, ele busca um propósito, ele busca uma missão. Ele jamais vai conseguir atingir a felicidade, isso vale para a família, conquistando as coisas. Ele vai descobrir a felicidade através de uma causa que faz com que ele consiga sacrificar e doar sua própria vida em prol de alguma coisa ou de alguém. E aqui que entra a família, né? A família nos mostra essa felicidade que você encontra na doação generosa de você mesmo. A doação de um marido por uma esposa, a doação de uma mãe por um filho. Cara, como explicar, por exemplo, a felicidade de uma mãe que é totalmente feliz com seu corpo completamente alterado na gravidez, perdendo noites, danificando sua vida profissional, perdendo o emprego de repente, mas ela está completamente realizada ali pela criança. Então, eu diria que para uma família dar certo, você precisa resetar essa mentalidade do homem pós-moderno no que diz respeito à felicidade. Nós seremos felizes na medida em que descobrirmos no outro um propósito maior do que nossa própria vida. Se você viver para si, você não vai ser uma pessoa feliz. Quando você vive para o outro, você consegue descobrir uma felicidade que vem nesse sacrifício que passa pelo outro por causa do amor, né? Esse amor que tira você do centro e agora o outro está no centro. Sim. Esse amor que tira o eu da minha motivação principal e faz com que o outro seja a minha motivação principal. Eu acho que esse é o segredo para você construir um relacionamento duradouro e, consequentemente, uma família bem-sucedida. Como cultivar uma família, né, da melhor forma possível e da forma mais equilibrada possível, né, de uma forma que não seja punitiva, negativa, dolorosa ou que no final das contas a gente se arrependa? Cara, eu acredito que Deus quer que nós priorizemos o matrimônio e depois os filhos e depois o trabalho de forma geral, né? A começar pelo fato de que nós acreditamos que quando um casal se une em matrimônio, eles se tornam uma só carne. Você não é uma só carne com outras pessoas. Então, se em algum momento você colocar outros relacionamentos terrenos acima do matrimônio, a tendência é que seu matrimônio entre em colapso, porque ele depende dessa prioridade. O matrimônio deve ter a primazia em detrimento de todos os outros relacionamentos humanos. Então, se você constituiu um núcleo familiar e tomou a decisão de entrar num casamento e constituir uma família, eu acredito que é agradável a Deus que você priorize esse núcleo familiar antes de todas as demais coisas. Porque antes de você ser um influenciador, um empresário, um CEO, ou o que quer que seja, você é marido, você é pai. E diante de Deus, essas coisas têm a primazia com relação à sua vocação profissional. Então, na medida em que eu acredito que o meu cônjuge é uma só carne comigo, eu entendo que na hierarquia dos amores, depois de Deus, vem o cônjuge.
e ele merece a minha prioridade. Isso se manifesta na prática. Se você tiver que abdicar de um tempo no seu trabalho, ainda que ele alcance muitas pessoas, para se dedicar ao seu cônjuge, porque o seu casamento demanda isso, eu acredito que seria uma decisão sábia, porque você não vai conseguir ser um bom trabalhador no final das contas, seja no que for, se o seu casamento estiver mal, se você não estiver sendo um bom pai. Do que adianta todo o sucesso do mundo se a sua casa entrar em ruína, se os seus filhos não forem bem criados? Eu acredito que isso é um fracasso. Eu acredito que qualquer pessoa que conquiste o mundo, conquiste bilhões e seja um grande influenciador, ele é um fracassado se ele olha para a família e a família está desabada, a família está desmoronada. Eu acho que esse cara é um perdedor no final das contas.